Buenas hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, estamos no curso então sobre Spinoza, a ética Spinoza e yoga, né? É um curso curioso, né? Me permitem fazer um pequeno preâmbulo aqui. Curioso porque ele, primeiro, vai tratar de ética que não é moral. Moral é algo que você faz, porque se for pego fazendo, vai ser punido. Ética é o que você faz mesmo que não tenha nenhuma câmera e ninguém para te ver. Você nunca faria aquilo. Este movimento, este gesto, ele é ético. O segundo é moral. Uma vontade de encher tua cara de pancada, mas não faço na moral. Não faço porque eu tenho medo, receio da punição que eu vou levar ou as consequências que isso traz. Então entenda que Spinoza e ética, então, é a vida que vale a pena ser vivida. É possível, então, pensar o yoga de forma não moral, mas ética? Essa que é a pergunta. Ou seja, faço isso ou aquilo no yoga para atingir o objetivo X ou Y, ou faço porque essa é a melhor forma de eu viver? E o yoga então me fornece essas ferramentas. Isso é ética. Então é disso que a gente vai tratar. Em segundo plano, para que a gente consiga adentrar a este livro, né? Então, você que é do yoga e quer adentrar a filosofia monista, filosofia que é do plano de consistência, da imanência, uma filosofia que não promete algo que está fora desse mundo, seja Kaivalya, Moksha, Nirvana, o que quer que seja, Spinoza é um caminho. Ah, mas eu posso ir por Patanjali? Pode, mas você precisa pensar Patanjali de forma monista, que não é como Patanjali pensou. Patanjali construiu o Yoga Sutra de forma dualista. Fiz 2 leituras do Yoga Sutra, tem 2 cursos aqui na plataforma, que tenta enveredar o caminho de forma monista. Mas eu sempre estou pautando minha fala em Spinoza, por isso esse curso. Então ele vai te fornecer chaves de entrada, chaves do castelo, para você então começar a sua leitura de Spinoza. Então eu fiz o caminho, todas as leituras em podcasts dos apêndices, dos escolhos, né? E agora eu venho em videoaulas meio que explicando, trocando ideias sobre as audições, para depois desse curso você pegar o livro e aí sim começar ele e vai lendo, e não precisa ler todas as definições, a página 1 à página 220, 230 e... para de falar corretamente a página. 238. Você pode, depois desse curso, ir folheando ele, indo buscar, o que é inveja, o que é ciúmes, o que é ódio, o que é amor, o que é compaixão. Aí você vai pegar, a partir desse curso, a Ética de Spinoza, meio de consulta, e é livro de cabeceira, livro para a vida inteira, tipo o Yoga Sutra. E qual é o meu terceiro objetivo? Cara, produzir em você linhas de fuga criadora, com a máquina de guerra yoga, uma caixa de ferramentas, agora munido da ética spinozana para pensar o yoga. Ah, mas o yoga sozinho não consegue fazer isso? Consegue. Mas olha só quantos yogis esclarecidos ele formou até hoje. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Ah, então eu preciso do Spinoza? Não precisa de Spinoza. Mas é um caminho, é uma rota de fuga, é uma linha de fuga criadora que a gente tenta construir aqui com você. Certo? Ah, eu gosto de outro cara. Ah, foda-se, vai lá pra lá então. Estamos na aula 4, então, na audição 4. Apêndice 6. E depois a gente já entra nos escolhos. Então, o que diz o apêndice 6? Ele vai falar o seguinte, cara, sobre o caminho da liberdade, ou beatitude, que é como Spinoza chama a liberdade. E diferencia, assim como o yoga, o sábio do ignorante, ou o yogi do ignorante. A ignorância no yoga é avidya. Então, mais do que acabar com as suas ilusões, maya,
Você já sabe, se você já é alguém que está comigo há um tempo, já sabe que as ilusões não vão acabar. Não é o objetivo do yoga acabar com Maya, porque até Ishvara, Deus, o todo, ele é a manifestação de Maya. O yoga visa acabar, desde Patox, talvez antes dele, com a ignorância, a vidya. Então não temos domínios, diz Spinoza, sobre os afetos que nos atravessam. Não há como refrear os afetos. Então isso é meio óbvio, né? Ah, como assim? Eu consigo controlar meus sentimentos. Não consegue, tio. Não consegue. Não consegue. Você pode tentar ser passivo a eles, tipo Epicuro. Mas controlar os corpos e mentes que te atravessam é impossível, tá certo? Não tem como você parar de ser afetado por outros corpos e outras mentes. Então não há domínio absoluto pelos afetos. Não há como refrear os seus afetos. E aí lembra que eu falei numa das primeiras aulas aqui. Descartes escreve a ética para bater Spinoza escreve a ética para bater em Descartes, que é um dualista. Separa corpo e mente. E Spinoza não. Por isso a gente está trazendo Spinoza. A alma está unida à glândula pineal, dizia Spinoza. A glândula pineal é um pedaço de carne mesmo. Ele acreditava que ela podia ser movida pela mente. O corpo ser movido pela mente. O que Spinoza faz? Ele reverte. Ele diz que a mente ela é um reflexo, uma reverberação, uma marola do corpo. O corpo afetado por outros corpos e mentes vai então formar a mente. Ou vai fazer a mente produzir pensamentos. Cada vontade está ligada a ela. Toda alma pode controlar as paixões, dizia Descartes. E o que Spinoza diz disso? Que a alma pode controlar as mentes. Que isso é uma hipótese oculta de Descartes, que ele não consegue demonstrar. Então não há moral que faça esse papel de refrear os afetos. Aí você fala assim, então eu posso desejar matar alguém e não há o que fazer? Ele vai falar assim, claro que há. Você, através da razão, mas aí é a razão de Spinoza, construir ideias adequadas. Ideias adequadas significa... eu tava com uma luz na teba, né? Ideias adequadas, de ideias inadequadas. Ou seja, ideia adequada, o que é então? Eu não consigo controlar. Não há processo repressor moralista que faça isso, porque os corpos estão aí me afetando. Mas ele vai dizer o seguinte, cara, se você... Lembra das outras aulas? Se você é parte do todo, se você infringir mal a um outro corpo ou a uma outra mente, você está infringindo mal a você mesmo. E isso começa a ser ética. Moral eu faço com medo de ser punido. Ética eu faço porque eu tenho uma ideia adequada, correta, lógica, racional do mundo. Percebo que tudo é parte do corpo de Deus, então eu também sou parte disso tudo, árvore, céu, passarinho curió, outra pessoa que passa aqui do meu lado, um muçulmano, um chinês, um coreano, um mexicano. Se eu cortar o corpo do outro e impingir dor nele, eu estou impingindo dor em mim também. Puta ideia da hora, né? Então eu posso ter o desejo de fazer o mal a outro, Spinoza vai dizer. Você pode ser afetado por esse desejo de vingança, de ódio, por exemplo, mas você tem que entrar num processo lógico para entender que essa é uma ideia inadequada. É esse que é o rolê legal. E aí você começa a entrar no caminho da ética e não da moral. O caminho da moral é dos conservadores, que entendem então que eu preciso, que eles têm um modelo universal a ser seguido, e se todo mundo for igual, pensa no mundo das ideias de Platão, e pense também na cidade em castas da Índia, e você vai entender uma ideia absurda, totalmente inadequada, de pensar todos os corpos e mentes alojados em gavetas. Então, não há como você não ser exposto a outros corpos também. Então, o primeiro passo desse apêndice 6 é isso. Mente não é diferente de corpo,
mas são só duas modificações de atributos, de infinitos atributos de Deus. Então nós não temos totalmente liberdade, porque eu não consigo controlar um outro corpo que me afeta. E um outro corpo me afetando vai mudar, vai me compor ou me decompor, me tornar mais perfeito ou menos imperfeito, mais próximo ou longe de Deus, que é a natureza, que é o todo. Então toda substância, aí começa Spinoza nos Escolhos 1, que são explicações, né? Deve ser infinita. Então, substância é o conceito da filosofia. Toda substância deve ser infinita. As causas primeiras, então, advêm dessa substância que é infinita, Deus, natureza ou Ishvara. Vem comigo, que ele vem numa forma geométrica mesmo. Por não saber que todas as coisas vêm da mesma substância, Deus, natureza ou Ishvara, os leigos, os que constroem pensamentos inadequados ou deliram, como diz Spinoza, atribuem as causas, imaginam as causas como fim em si mesmo. Então, uma rocha rola, exemplos de débil mental. E aí, por você não saber a causa que fez ela rolar, você vai atribuir, imaginar, delirar um tipo de consequência. A natureza humana é da mesma constituição de natureza divina, porque somos parte e não criaturas de um Criador. Aí vai se distanciando. Nós não fomos criados por um Deus, um ser maior, sei lá o quê. Mas nós somos partes dele. Nós não somos um. Então, não tendo um Criador, não tem ninguém fora. É dentro. Então vem comigo no rolê. Se nós somos parte dessa substância, que é a causa primeira, nada falta. Porque se alguma coisa falta para você que é parte de Deus, Deus não é infinito, porque falta alguma coisa em você. Vou repetir. Então estamos chegando na plenitude. E essa ideia é muito importante, porque muitos yogis ficam numa concepção muito parecida com o cristianismo, buscando a plenitude. É uma contradição nos termos. Porque se você já é pleno, nada falta, não tem nada a buscar. Então por que eu faço yoga, caralho? Para se sentir mais perfeito. Para se compor melhor com o mundo. Com a realidade que só há uma, ou plano de consistência. Na real, ninguém lhe deve nada e você não está em falta com ninguém. A substância é concebido por si mesmo, Deus ou natureza. Você é concebido por Deus, não é criado. Você só é uma modificação de Deus. E quando você morre, volta para Deus. Sobra alguma coisa? Se sobrar alguma coisa, é porque você não é pleno, né? Não sobra nada. Esse que é o rolê difícil para você. Porque tu quer encaixar tudo nesse ordenador de realidade que você construiu aí, né? É uma maquinaria gigante, né? E é esse ponto importante você ter agora. Olha quanta maquinaria você constrói para ordenar o caos que é o mundo. O mundo é caótico mesmo, cara. Não tem uma ordenação. Há vários corpos agora me encontrando. Corpo luminoso, corpo sonoro. Gravidade é um corpo. O ar, nitrogênio, oxigênio, argônio são corpos me encontrando. Mosquitos mordendo aqui embaixo da mesa. Há vários corpos me encontrando. E esses corpos vão gerar uma ideia na minha mente. A minha mente forma pensamentos, sentimentos, emoções a partir do contato de outros corpos em mim.
Quanto mais eu sou afetado por outros corpos, mais pensamentos eu produzo em mim. Ah, mas eu quero diminuir o número de pensamentos porque eu sou muito ansioso. A meditação pode ser, então, uma ferramenta importante para você arrefecer, não o contato dos corpos de você, porque nós já vimos que é impossível, mas o impacto deles em você diminui a sua força na produção de pensamentos inadequados ou ideias inadequadas. Ah, como eu consigo isso? Tomando um distanciamento e percebendo que você teve essa puta ideia agora porque você foi afetado há 1 ano atrás por uma aula, por um outro rolê. E você começa a perceber, caralho, como é complexo isso tudo. É, tio. Isso é complexo. Porque não tem um Deus fora organizando para você. Deus está nesse caos aí, tio. Somos modificações da mesma substância na consciência, nossa consciência também é divina. Então, se a minha consciência, meu corpo, ou purusha, se você quiser, igual consciência, alma, o nome você queira dessa porra aí. O ego, a rankara, mana, todos esses nomes aí do sânscrito, são fruto de 2 modificações Prakrti, sei lá como é que fala essa porra. Eu falo com um sotaque norte-americano, né? Prakrti, nem é assim. E Purusha, o observador, tudo em mim é divino, então nada me falta. Então quer dizer que a minha consciência, essa minha ideia agora, não é só minha. Ela é só sua, mas entenda, se nós estamos todos... Vem comigo nesse rolê que os malucos Nova Era adoram esse rolê aqui. Se nós somos todos ligados por Deus, que é o todo... E tipo assim, Deus não é o planeta Terra. Deus é a porra do universo, é Marte, tá ligado? Então, tio, tenta pensar isso de forma rizomática e não de raiz, né? Deus tá lá na raiz e seus ramos eu tô em uma dessas pontinhas. Não, pense em rizoma, tipo grama. Uma puta de uma teia interligada com tudo ao mesmo tempo agora e sempre em transformação. Então a tua ideia tá absolutamente linkada com o chinês, tá ligado? Chegou rolando? Efeito borboleta? Então, a causa de uma coisa existir não está contida na sua natureza em si, mas existe fora da coisa, porque há uma causa exterior que é absolutamente oculta para você, porque você é formado por 2 modificações de infinitos atributos de Deus. Não dá para entender a porra de Deus, tiozão. Não é à toa que judeu não nem fala o nome de Deus, é D'*EUS. E mesmo no Bhagavad Gita, quando Arjuna pede para Krishna se revelar, e Krishna fala, você não vai segurar esse rolê não, tiozão. Ele fala, quero, dá aquela, nome, não segura a onda. Revelar a face de Deus é muito pra gente. Nós temos 2 modificações, não entendemos elas, imagina infinitos. Então uma substância não pode ser produzida por uma outra coisa. Substância que Deus. Então se existe, tá querendo quebrar o rolê do Deus fora, entendeu? Se tem um Deus fora que produz, ela precisa, para ser substância, tal de Deus ou deusa, né? Uma causa de si mesma. Assim, nós, seres humanos, não somos substância, pois não conseguimos nos autogerar. Só algo que é uma substância, que nada lhe falta, pode gerar, por transformações em si mesmo, uma outra coisa. Então você não pode gerar você mesmo. Então ele vai colocar, não somos substância, Deus, ou partículas, né? Deus dentro de mim.
Pois não nos autogeramos. A substância, dessa forma, é a causa de si mesma. Ou seja, a sua essência necessariamente envolve a sua existência. À sua natureza pertence o existir. Nós não somos Deus. Não tem uma centelha divina em mim. Eu sou parte. Eu sei que essa parte é difícil para você. Não tem uma centelha me dando vida. Eu sou uma modificação de Deus. É tipo intestino delgado querendo ter vida própria, tá ligado? O cara fala assim, não, tiozão, tu é intestino delgado, tio. Tu faz parte de uma substância maior aí, tá ligado? Tu não consegue controlar os seus afetos, controlar o que o cara vai comer. Hã? Tá vendo? Tô te comparando ao intestino delgado. Intestino delgado, transformação, são modificações de nós mesmos. Você, então, é modificações, duas modificações dos infinitos atributos que Deus comporta. Coisas que você vê, sente, cheira e coisas que você nem tem a menor ideia que exista. Nós, seres humanos, então, como coisas da substância, temos em essência uma luta constante em mantermos vivos. A nossa essência, isso aqui é irado de Spinoza, é uma perseverança incontrolável em continuar existindo. É por isso que alguém em depressão é o oposto disso. É alguém que tenta tirar a sua própria essência. Alguém em depressão é alguém que não consegue construir nenhum sentido de vida. Vem comigo no rolê que isso aqui é bom. Se você não conseguir construir nenhuma ilusão para ordenar de alguma forma o caos que é o mundo, a realidade, a sua essência, você quer acabar com ela. Alguém em depressão profunda é alguém que tenta abreviar sua própria existência. Nenhum ordenador de realidade criado no mundo, filosofias, religiões, mitos, ciência e artes, só 5 formas dos seres humanos criaram para explicar o mundo, ordenar a realidade, ou ficções que curam, como diz James Hillman, ele sai pela porta dos fundos. Você tem, tu não sabe explicar por quê, persistência em manter existindo, uma perseverança em existir. Essa é a tua essência, segundo Spinoza. Isso é uma essência em mim. Não é ser pita, kapha, vata, tamas, rajas ou sattva. Não. É continuar existindo. E você vai criar infinitas formas de ordenar a tua realidade. A pergunta importante de se fazer aqui é: quais são os bias que regem a sua vida agora e organizam a sua realidade? É a ciência? Você pauta, organiza a sua vida na ciência, pela arte? Eu poderia dar essa aula declamando um poema, pintando, cantando. A arte é uma forma de explicar o mundo, de ordenar a realidade. É pelas religiões, é pelas filosofias, é um misto, provavelmente, disso tudo. O que vai estar no cerne do rolê do Spinoza é, cara, cria o teu rolê. Cria uma nova forma de existir, única, só para você e que está sempre em devir em transformação. Não seja uma cópia da vida de outro ou de outros. Ou pior, ou talvez, nem sei se é pior, mas não sei o que é pior, né? Você ser uma cópia da vida do outro, ou você ficar repetindo uma mesma vida eternamente porque eu sou assim. Então ele vai dizer assim: a definição de uma coisa só diz dela própria. A definição de uma coisa só diz dela própria. A sua definição assim não exprime nada mais do que a sua natureza de coisa. Ele está construindo aqui a nossa singularidade, tá? Está construindo aqui a nossa singularidade, essa parte do áudio. Para cada coisa existente há uma causa da qual ela existe.
Não é porque existem 20 homens que há uma causa destes, como visto em outros rolês que ele colocou aqui. Somos singulares e a nossa existência só diz a nós mesmos. Ele está tentando sair aqui daquelas classificações. Nós somos do gênero humano, espécie, não sei o que, sei lá, não entendo nada disso. Coloca numas gavetas. Ele fala, não, cara, não. Nós não vamos ser medidos por constituições físicas ou funções, mas por afetos. Por afetos. Guarda isso porque ele vai buscar isso mais pra frente. Então, a pergunta boa não é por que existem 20 homens? Deve haver uma essência masculina humana. Mas por que não existem mais ou menos homens? Por isso a existência dos homens deve a uma causa exterior a eles, a uma substância mesma. Caso contrário, deveria haver várias substâncias, uma para cada ser humano, o que significaria sermos seres autogeradores de nós mesmos. Portanto, só uma única substância da qual somos duas modificações dos infinitos atributos de substância. É o que Spinoza volta a reiterar aqui, chama de Deus, natureza, Ishvara, Deus a mãe, Pachamama, sei lá o nome que você queira dar para isso. Já que ela, ou ele, Deus, a natureza, gera infinitas modificações dando vida. Então, você não tem uma essência no sentido de vida em você. Deus emprestou. Você é parte dele. Eu sei que isso entra muito fácil na sua cabeça, você nova era do yoga. Ser parte e não uma cria de Deus, né? Pegar do barro, transformar o homem, da costela dele, transforma a Eva. E eu nem falo isso no sentido tosco de não pensar no mito disso, né? Mas o barro já é Deus, né? O barro já é Deus nesse rolezinho aí. Tudo é Deus. Tudo são modificações de Deus. Tudo são modificações de Deus e você é formado por duas modificações dele. Se há uma essência em nós, é mantermos existindo. Há uma luta por manter-se existindo. Deus, ou seja, uma substância ou natureza que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente. Então, duas modificações dos infinitos atributos de Deus, tem uma essência. A minha essência é lutar por manter-me vivo. E quando essas duas modificações de Deus deixar de ser essa forma aqui, volta para Deus. Seja em cadáver putreficando, sei lá. E a minha mente, a minha alma, a minha consciência, que para Descartes estava na glândula pineal, volta para Deus. A consciência transitando sozinha, não sei. Não sei. Talvez precise de corpo para ter uma consciência. Ah, mas os corpos sutis. É um rolê que Spinoza não vai entrar. Dificilmente acreditaria nisso. Mas se há corpo, há uma mente. Então, se há corpos sutis, há mentes sutis então também. Quanto mais propriedades, menos rápido vive. Esse ele diz assim, é um preconceito. Todas as coisas são divinas e perfeitas. Por que ele está dizendo isso? Porque se tenta classificar os animais, né, e as coisas, melhor dizendo, pelo número de propriedades que se tem. Ele diz, não, cara, não há como você fazer esse tipo de classificação. As classificações são todas capengas. Se quiser classificar alguma coisa, classifique pelo número de afetos. Ele vai buscar, na verdade Deleuze e Guattari vai buscar lá na frente do carrapato. Em vez de pensar o carrapato como um inseto da família de não sei quem, ele fala assim, carrapato é um bicho, é uma coisa divina, formado
pelo afeto calor e o afeto sangue, alguma coisa assim, que vai ficar quase meio que hibernado, esperando passar uma fonte de calor para saltar nessa fonte de calor. Então, o afeto calor vai afetar, portanto, esse corpo e essa mente carrapaziana, sei lá se pode dizer assim, e ele vai saltar em busca do afeto. É o desejo que vai, então, mover esse corpo e essa mente. Vem comigo no negócio do carrapato. Então tá um carrapato na floresta, 1 bilhão de possibilidades de experiência, o carrapato tá quase hibernando, ele foi afetado por uma fonte de calor, sei lá, um bicho passando, ele salta na direção dessa fonte de calor, o afecto calor, e vai buscar outro afecto sangue para sugar aquele sangue. Sentiu satisfeito? Ele pode saltar de lá e vai esperar outro afecto calor. A pergunta é, quais são os afectos que geram desejo em você? Isso não é a priori, mas você vai sendo construído a partir disso. Então, um ente infinito, potente como Deus, também tem infinita alegria e perfeição. Todas as coisas são, portanto, divinas e perfeitas. Podem ser menos perfeitas ou mais perfeitas. Mais próximos de Deus, menos forte de Deus. Mais potente ou menos potente. Mais alegre ou menos alegre ou infeliz. São noções da mesma coisa. Então, como eu posso me compor e não me decompor? É você, então, ficar atento os seus desejos. O desejo aqui, então, é elevado à quinta potência e não diminuída. O desejo não é um mal. O seu corpo, então, vem comigo no rolê do yoga, não é um empecilho para a beatitude, mas é o único caminho para a beatitude. Então, eu pratico uma série de posturas com pranayama, mantra, sei lá o que você queira fazer, de combinação, para que válvulas abram e se fecham do seu corpo e da sua mente, para ter mais ou menos afeto. Isso é um jogo, brother, não é à toa que Shiva é um dançarino. É um jogo, opa, olha esse asana aqui, porra, tô mais afetado. O yoga geralmente vai falar, prana foi liberada, abriu um chakra. Esse tipo de construções são lindas. Mais lindas ainda quando você não nomeia um local. Eu gosto mais daquelas coisas do Tantra, sabe assim? Cada poro do seu corpo é um chakra. Eu prefiro isso do que ficar só no 7, 8 ou 9 da coluna. Você imaginar o seu corpo lotado de chakras, rodas de energia, que se abrem e se fecham, permitindo entrar ou diminuir prana, para mim faz muito mais sentido nessa mítica, muito mais do que um discurso etnográfico, nesse novo modo de existir, do que você ficar preso, que um asana vai fazer com as micro fibras. Você fica muito no molar, né? Você fica muito no denso. E o denso aqui não é a questão do sutil, mas você pensar o seu corpo de infinitas outras possibilidades do que apenas uma conjunção de músculos é muito mais rico. Por isso que eu sempre faço a crítica de querer tornar o yoga científico é diminuí-lo. Então, substância é indivisível e indizível também. E ela se ramifica como um rizoma. A luz aqui embaixo é divina. E ela pode compor ou se decompor comigo. É meio como, para a gente trazer uma organização de mundo da arte. Eu tentei compor aqui, posso não ter entrado na perfeição, mesmo porque não é o meu objetivo, mas eu tentei compor de uma forma, a luz ali no fundo, com o violão, o New Order, é uma composição que aumenta a minha potência. Se para você, que é especialista em luz, cenografia, não ficou bom, foda-se. Porque pra mim isso é potente. Você fala muito palavrão. É pra te prender atenção, porque é difícil dar essa porra dessa aula. Entende o que eu tô falando? A estética, então, não é o bonito ou feio. É o que compõe ou não decompõe. Comigo. Sou eu que tô aqui. Sou eu que tô aqui. E essa aula me enche de potência.
Então Deus, ou a natureza, é um ente infinito. Se Deus é infinito e o corpo é um desses infinitos atributos, se meu corpo, se pensar nele de forma finita, é um absurdo. Então meu corpo é infinito? Meu corpo é infinito. Mas tem uma hora que você morre. Essa combinação que minha mãe e meu pai deram o nome de Roberto, e eu fui sempre me atualizando, chamando de Roberto, professor, um dia vai voltar para Deus. É até bonito isso, poético. Na verdade não vai voltar, eu não saí. Eu posso me pensar individual aqui, mas é só uma construção. Eu não sou individual. Sou singular nas combinações comigo agora, mas sou absolutamente conectado com tudo. Quanto mais consciência eu tenho das conexões infinitas, porque eu sou Deus, uma parte, duas modificações de infinitos atributos, eu vou viver em busca de aumento de potência, de mais próximo de Deus. Quando eu tô triste, alguma coisa decompôs com você. Pode ser uma briga com a sua filha, pode ser uma viagem, pode ser a falta de grana, geralmente é o que decompõe para o capitalista. A forma de viver capitalista constrói em corpos e mentes capitalistas a tristeza, a decomposição quando falta dinheiro. É um modo de existir. O modo de existir capitalista é uma construção. Substância infinita não pode ser mensurável. Portanto, não há vácuo. Tudo é pleno. Não há um espaço entre mim e você. Mesmo que você estivesse aqui na minha frente, não há um espaço. Há o ar que nos conecta, no mínimo. E o ar tem nitrogênio, oxigênio, argônio. Há corpos no ar que nos conectam. O olhar nos conecta, a fala nos conecta, a minha ideia nos conecta, meu corpo pode conectar com você. Mas nós não estamos desligados, definitivamente não estamos definidos. Por isso pleno, caralho. E o yoga, então, não é para eu alcançar a plenitude? Não, se você já é, você não tem que alcançar. Você pode, com o yoga, diminuir a sua ignorância. Volta para o primeiro rolê do início do vídeo. Você quer acabar com a ignorância, alcançar a beatitude, sair do mundo imaginário, delirante. A matéria em todo lugar, a mesma matéria é afetada de diferentes maneiras. Então, tudo que você vê é Deus, mas combinado diferente, combinado madeira, combinado ferro, combinado pano, combinado passarinho curió, combinado gato, combinado céu. Mas é tudo Deus. Então eu estou conectado com tudo. Pegou o rolê, tiozão. Agora, uma coisa é você pensar de forma racional e falar, entendi. A outra é ir para um conhecimento intuitivo e aí sacar. Yoga vai chamar isso de viveka. Então, mais tesudo do que alcançar a porra do samadhi, que a maioria dos meus amigos tem mais de 20 anos de yoga, fica esse mesmo blá ainda, alcançar o samadhi, yoga é samadhi. Yoga não é o samadhi. Samadhi é uma experiência que o processo yógico proporciona. Mas só o samadhi não te traz nada, só o gostosinho, o tal do bem-estar geral. O samadhi pode vir carregado de viveka, o discernimento, sacação. Spinoza vai chamar de conhecimento intuitivo. Bergson vai levar isso mais além ainda. Evoluções criadoras é um outro rolê. Conhecimento imaginário, que é o delirante. Conhecimento racional, lógico, importantíssimo. Ele é o degrau para chegar no conhecimento intuitivo ou encontrar a beatitude, a liberdade ou kaivalya. E aí você percebe que yoga e a ética de Spinoza
podem traçar correlações lindíssimas, contanto que você saia do mundo dual no qual, em geral, os yogis brasileiros, por influência cristã e etc, a história do yoga tem aí essa aula, se coaduna. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos no curso Então Ética, Spinoza e o Yoga. Forte abraço, até a próxima aula.